Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a noite cai e as luzes se apagam? Nas sombras, além da nossa compreensão, espreitam histórias que fazem parte da cultura do Brasil, mas que podem assombrar até os mais corajosos. Hoje, você vai se aprofundar nas lendas mais sombrias do folclore brasileiro. Histórias que não são apenas contos, mas advertências, passadas de geração em geração, cheias de terror e mistério. Fique comigo até o final, porque algumas dessas lendas podem ser muito mais reais do que você imagina e, quem sabe, você até já tenha sentido a presença de uma delas. Vamos começar com uma das figuras mais emblemáticas e assustadoras. Número 1, o Saci Pererê. Quando você ouve falar do Saci, pode pensar em um moleque travesso, sempre pregando peças. Mas o que você talvez não saiba é que, em algumas partes do Brasil, ele é considerado uma entidade que não busca apenas diversão, mas caos. O Saci se alimenta do medo, controlando o vento e se movendo como uma sombra no meio da noite. Imagine estar perdido em uma mata fechada, sem saber onde ir, e de repente ouvir uma gargalhada estridente que ecoa de todos os lados. Você tenta correr, mas quanto mais rápido corre, mais perdido fica. O Saci, com seu gorro vermelho, te observa das sombras, desviando seu caminho, confundindo sua mente. Alguns dizem que ele se diverte com o desespero das suas vítimas, outras histórias contam que ele busca algo mais sombrio, a alma. Há casos de pessoas que desapareceram misteriosamente, e a última coisa que ouviram foi o som de um redemoinho se formando atrás delas. Será que você teria coragem de se aventurar nas matas sabendo que ele pode estar por perto? Número 2, a loira do banheiro, o espírito que nunca descansa. Em muitas escolas pelo Brasil, a lenda da loira do banheiro já foi contada em sussurros nos corredores. Mas o que poucos sabem é que essa lenda é muito mais perturbadora do que parece. A história diz que a loira era uma jovem rica e bonita, cuja vida foi interrompida tragicamente dentro de um banheiro. Mas o que aconteceu com ela de fato? Alguns dizem que foi um acidente, outros falam em um assassinato cruel. Seu espírito, no entanto, permanece preso nesse local, incapaz de seguir em frente. Dizem que, se você falar o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, as luzes piscam, as portas batem sozinhas e às vezes, sua figura aparece por um breve instante. Mas não se engane, a loira do banheiro não está ali apenas para ser vista. Muitos acreditam que ela busca vingança. Há relatos de estudantes que afirmam terem sido empurrados ou até mesmo tocados por mãos invisíveis após invocá-la. E o mais assustador: há quem diga que seu espírito não está preso apenas nas escolas, mas em qualquer lugar onde sua história seja contada. Então, você ousaria olhar no espelho e dizer seu nome? Número 3, a Cuca e a bruxa que devora crianças. Você provavelmente já ouviu a canção "O A Cuca Vai Pegar", mas o que essa simples frase esconde é algo muito mais sinistro. A Cuca é uma bruxa antiga, uma entidade tão velha quanto o próprio tempo, que adota a forma de um jacaré para aterrorizar crianças desobedientes. Dizem que ela espera o anoitecer, quando as crianças estão em suas camas, para então aparecer. E quando ela chega, não há volta. Sua pele fria, seus olhos amarelos brilhando no escuro e suas garras afiadas são apenas o início do pesadelo. Ela invade os quartos em silêncio, e quando se aproxima da sua vítima, a criança entra em um sono profundo, de onde jamais acorda. Existem relatos de vilarejos inteiros que acreditam que a Cuca sequestrou crianças desaparecidas, levando-as para um lugar sombrio, onde elas nunca mais foram vistas. Mas o que é mais assustador nessa lenda é o mistério de que ninguém sabe o que a Cuca faz com essas crianças. Elas são devoradas? Transformadas em algo monstruoso? Ou algo ainda pior? Uma coisa é certa: quando a Cuca escolhe uma criança, nem os gritos de desespero conseguem salvá-la. Número 4, o corpo seco, o castigo que não acaba com a morte. Agora imagine uma pessoa tão maligna que, mesmo após a morte, o mundo se recusa a aceitá-la. Esse é o corpo seco. Seu nome já traz arrepios, mas o que essa lenda esconde é ainda mais aterrorizante. A história conta que o corpo seco era uma pessoa de coração negro, que maltratava todos ao seu redor, especialmente sua própria mãe. Quando morreu, nem o céu nem o inferno o aceitaram, e a própria terra cuspiu seu corpo.
rejeitado por tudo e todos, ele foi condenado a vagar para sempre, transformado em uma criatura deformada, com pele ressecada e aparência assustadora. As pessoas que têm o azar de encontrá-lo dizem que ele parece uma árvore morta, mas com olhos que brilham no escuro. Ele se move lentamente, como se cada passo fosse uma tortura. Seu toque é letal, e aqueles que o encontram nunca mais voltam a ser os mesmos. Ele suga a vida de suas vítimas, deixando apenas um rastro de terror. Quem vive em regiões rurais ainda jura que, em noite sem lua, o corpo seco pode ser visto à distância, andando pelas estradas, sempre em busca de mais almas para roubar. Número 5. A mula sem cabeça, o preço de um pecado eterno. A mula sem cabeça é uma das lendas mais trágicas e assustadoras do nosso folclore. Não é apenas uma criatura sobrenatural, mas um símbolo de culpa, dor e arrependimento. A história fala de uma mulher que cometeu o pecado de se envolver com um padre, e, como punição, foi condenada a se transformar nessa criatura horrenda. Toda quinta para sexta-feira, a mulher se transforma em uma mula sem cabeça, com labaredas de fogo saindo do seu pescoço. O som dos cascos ressoando no chão ecoa pelas estradas rurais, e o medo de ser vista isola cada vez mais. O que é mais perturbador nessa lenda é que, por trás da transformação, ainda há uma alma humana sofrendo. Ela está presa nesse ciclo de punição eterna, e aqueles que a veem contam que o cheiro de enxofre preenche o ar. Muitos moradores rurais acreditam que, se você ouvir os cascos da mula sem cabeça à noite, é sinal de que algo muito ruim está para acontecer. O medo e a tragédia dessa história ressoam como uma advertência, lembrando que alguns pecados têm preços muito altos. Número 6. O Mapinguari, o guardião sombrio da floresta. O Mapinguari é, sem dúvida, uma das lendas mais misteriosas e inquietantes da Amazônia. Imagine-se nas profundezas da floresta, cercado por árvores altas e sons desconhecidos, e de repente, você sente que está sendo observado. Dizem que o Mapinguari é uma criatura colossal, com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos grossos e com uma boca que se abre no centro do seu estômago. Mas não é só sua aparência que aterroriza, é o cheiro. O odor do Mapinguari é tão forte e nauseante que pode deixar as vítimas paralisadas, completamente indefesas. Muitos acreditam que ele é um guardião da floresta, surgindo apenas quando a natureza está ameaçada. Caçadores locais contam histórias de encontrarem carcaças de animais mutilados, sem explicação. E o que é mais perturbador, o Mapinguari parece saber quando alguém entra em seu território, e quem o vê dificilmente sai com vida. Alguns sobreviventes relatam que, antes de ver a criatura, sentiram um frio aterrador e um silêncio absoluto, como se a própria floresta tivesse parado de respirar. Essas lendas mostram o lado mais sombrio e assustador da nossa cultura, e cada uma delas carrega segredos e mistérios que até hoje provocam calafrios. E você, tem coragem de se aventurar por essas histórias? Comente aqui embaixo qual lenda te deu mais medo. E se você quiser mais vídeos como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça, tem um novo vídeo aparecendo na tela agora que você vai adorar. Te vejo lá, e se você conseguir dormir depois de ouvir essas histórias.